estiver na recepção, pode pedir. Se Vem lá. As crianças maiores, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem na carta aos Hebreus. Foram 21 semanas estudando Hebreus, né? E muito encorajador aprender aqui sobre a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo em Hebreus. Esse não é o meu slide. Por favor, não ajuda aí, coloca. Ah. Pode me dar depois, por favor? Imagina, meus irmãos, que havia um executivo, um homem de sucesso, que se autodenominava alguém que tinha vencido na vida. Vamos chamar esse homem de Mário, o nome dele, tá? Ele tinha subido rapidamente na sua carreira financeira, possuía tudo que a sociedade associava como sucesso. Um salário aí perto dos 6 dígitos, uma casa grande e férias anuais em destinos caros. Ele estava em uma de suas férias pescando ali no sul da Bahia, em aquelas belas praias. Ao seu lado, então, ele vê um pescador, o seu Zé. Vamos chamar o pescador de seu Zé. E ele sorria enquanto terminava o seu dia. O seu Zé era simples, suas redes e o seu pequeno barco, uma modesta cabana ali na praia, tirando os peixes que havia pescado. E era o suficiente para sua família naquele momento. E ele estava arrumando as suas coisas para ir embora, né? Mário, então, o executivo, observando aquela cena com um tom de pena e de dó daquele homem, ele diz: Seu Zé, por que você para de pescar tão cedo? O sol ainda está alto. Se você trabalhasse mais horas, você pescaria o dobro. Seu Zé responde, então: Mas, Mário, o que eu faria com o dobro de peixe? Mário, impaciente, respondeu com a lógica, aquela avareza e do acúmulo. Ora, você ganharia mais dinheiro, com mais dinheiro você poderia comprar um barco maior, com um barco maior você pescaria ainda mais e mais rápido. Em alguns anos você teria uma frota de barcos, empregaria outros pescadores, eventualmente você se mudaria para a capital, abriria uma empresa de exportação e ficaria milionário tranquilamente. Seu Zé parou, pensou e perguntou novamente: E depois, Mário? O que eu faria depois de tudo isso? Depois que eu tivesse tudo isso, o que eu faria? Mário sorrindo, com um ar de vitória por ter, ao que parece, conquistado ali o seu Zé, ele diz: Ah, depois de tudo isso, você poderia finalmente se aposentar, vir para a praia, pescar um pouco, passar o tempo com a sua esposa, brincar com seus netos e desfrutar a vida sem preocupações. Seu Zé olhou novamente para Mário e ele diz: ele pega suas redes simples, olha para o mar e deu uma gargalhada e falou para Mário: Mário, mas isso é exatamente o que eu estou fazendo agora. É exatamente isso que eu estou vivendo agora. Estou vivendo com a minha família, estou tendo o suficiente, estou pescando e desfrutando tempo com os meus netos. O texto que nós vamos ler hoje, meus irmãos, o escritor aos Hebreus vai falar exatamente algo para os nossos corações e eu creio que esse texto é muito atual para os dias que estamos vivendo. Nós vamos falar hoje sobre o engano da avareza e a verdadeira segurança. Texto de Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler e estudar apenas 2 versículos, os versículos 5 e 6. Se você puder acompanhar comigo a leitura, a palavra de Deus diz assim: logo depois de ele ter falado sobre a questão que nós vimos na semana passada, de fidelidade conjugal, o escritor continua falando ainda de outro grande problema. Ele diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemo-nos confiantemente: o Senhor é meu auxílio,
e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir o teu auxílio nessa manhã, mais uma vez, para que entendamos as verdades das Escrituras. Mas, Senhor, em um assunto tão atual, tão crucial, não nos deixe apenas, ó Deus, sair daqui com algumas reflexões ou sentimentos legais, ou sentimento até de culpa. Mas antes, ó Senhor, saímos daqui dispostos a praticar a tua palavra, a ver as verdades aqui que iremos aprender. E ao sair daqui, Senhor Deus, saiamos cada vez mais dispostos a fazer a vontade do Senhor e viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, meus irmãos, deixa eu só ligar aqui o projeto. Tá funcionando? Pode passar para mim aí, por favor, não. Oi? Uma ajuda aí, por favor. Só para o pessoal acompanhar o esboço. Mas a grande ideia do texto, ela diz o seguinte: a avareza é um engano que viola e usurpa, é um engano que viola e usurpa o poder de Deus. O cristão vive pela fé, vigilante e confiante na providência de Deus. Repetindo, a avareza é um engano que viola e usurpa o poder de Deus. O cristão vive pela fé, vigilante e confiante na providência de Deus. O escritor aos Hebreus aqui falou na última sessão que estudamos, logo emendando aqui o trecho, falou de algo que, um pecado que desde o princípio frequentemente assola a sociedade, que é a questão da infidelidade, especialmente da infidelidade conjugal, da questão de sexualidade que muitas vezes envolve muitas pessoas que levam ao pecado. Da mesma forma, então, ele emenda aqui outra questão que é crucial e que muitas vezes também levou a grandes problemas e grandes pecados, a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas como se usa esse dinheiro. E nós vemos isso de forma muito clara em diversas situações de pessoas que foram gananciosas, nas escrituras mesmo. E hoje também nós vemos isso, né? Até o lema aí dos anos 60, né, daquela revolução sexual que teve, sexo, drogas e rock and roll, né? Aquela ideia de um poder errado, de um poder baseado nos prazeres, nos desejos. E hoje, então, nós vamos estudar, mais uma vez, um assunto de crucial importância para nós. E vamos ver como nós podemos também ser libertos dessa desgraça chamada avareza. A primeira coisa que nós vamos ver, ponto 1, é o engano da avareza. O escritor aos Hebreus começa logo depois de ter falado sobre a fidelidade conjugal, ali da ideia de fugir do adultério, da imoralidade. Ele emenda então, logo dizendo que a vida de vocês seja isenta de avareza. A vida de vocês aí, essa palavra é literalmente, a vida de vocês é uma palavra só. É literalmente a ideia de a forma de viver. Que a forma de viver de vocês, ou seja, aquilo como vocês vivem, ou o modo como vocês vivem, ele tem que ser assim. Então o escritor está chamando assim, ó, o que é esperado de nós então? Como é que nós deveríamos viver? Pensando na questão financeira. A primeira coisa então, que ele vai dizer é que a vida de vocês, o padrão de vocês seja que não ame o dinheiro ou a avareza. Literalmente, essa palavrazinha aí também no grego a junção de duas palavras, né, que é a palavra filo e arguros. Filo arguros, que é literalmente amigo ou amante do dinheiro. Então ele está dizendo aqui que o padrão de vida de vocês seja esse aqui. Qual é o padrão de vida esperado do crente em relação ao dinheiro? Que não seja amante do dinheiro. Que não seja alguém levado ou amigo, aquele que seja levado por esse amor. Isso aqui, meus irmãos, pensando em nós como salvos, quando nós falamos a respeito do dinheiro, ele não deveria achar um trono em nossos corações. Infelizmente, hoje, a sociedade inteira, nós vemos hoje qual é a profissão dos últimos anos: influenciador. Influenciador quer dizer o quê? Ganhar dinheiro na internet ou ganhar dinheiro, sei lá, fazendo um bocado de coisa aí, mandando os outros comprar coisa. Isso não é problema, tá? Para mim não é problema. Se você faz isso de forma lícita e correta, não tem problema nenhum com isso. Contanto que muitas pessoas têm sido levadas com essa ideia de ganhar dinheiro fácil e ganhar mais dinheiro.
Nós somos marcados, o século que nós os últimos, vou botar assim, os últimos 10 anos que nós estamos vivendo é marcado por pessoa que quer cada vez ganhar mais e ganhar mais fácil. A ideia é essa. Se antes nós víamos muitas pessoas que queriam ganhar muito dinheiro, agora nós temos outro adendo, pessoas que querem ganhar muito dinheiro, mas querem ganhar de forma fácil. É a sociedade isso, né. Eu até vi um rapaz fez meio que um meme na internet, né, que ele falou assim: "Ah, gente", uma influenciadora falando: "Gente, ontem eu gravei não sei quantos mais stories e eu estava muito cansada". E aí eu tive que dormir até um pouquinho mais tarde hoje, né. Ele dizendo assim: "É, o empacotador que acorda 5 horas da manhã vendo isso", né. É como se, tipo, a pessoa ganhar dinheiro fácil é o que é o ideal hoje. E isso tem achado tronos, meus irmãos, infelizmente, em muitos dos nossos corações como crentes. Muitos dos nossos corações têm sido levados por esse falso engano de querer ter cada vez mais e de forma fácil. O dinheiro, quando se fala para os cristãos, ele deve ser um servo, ele não deve ser um senhor. Nós precisamos controlar, obviamente, né, com sabedoria de Deus, aquilo que chega a nossas mãos. Deus nos dá o suficiente, nos dá o dinheiro suficiente que precisamos. E nós, como servos de Deus, nós devemos ser bons administradores. É o que o Senhor pede de nós. Quando o papel se inverte, quando a coisa, o dinheiro se torna o nosso senhor, ele simplesmente toma o trono do nosso coração e o dinheiro passa a controlar as nossas vidas e ele se torna um ídolo. Uma boa parte de nós, infelizmente, tem um coração avarento. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Quer ver uma coisa? Jesus contou uma parábola muito interessante sobre isso. Vamos ler juntos essa parábola lá em Lucas capítulo 12. Um certo homem chega para Jesus e pede para ele, diz assim: "Ó Senhor, o senhor poderia pedir ao meu irmão que dividisse a herança comigo?" Aí Jesus fala para ele: "Rapaz, eu não sou juiz não, né, não sou eu que tenho a ver com isso aí não." E aí ele emenda e conta uma parábola lá em Lucas capítulo 12. Queria que você abrisse comigo. Lucas capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 15, tá certo? Lucas 12, a partir do 15. O texto sagrado diz assim: "Então, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem." E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: "O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita." Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, essa parábola dura, apesar de ser uma história que Jesus estava ilustrando, mas ela tem algumas verdades aqui por trás. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de avareza ao pensar que estamos simplesmente preocupados com o básico. Esse homem aqui, ele estava, na cabeça dele, ele estava certíssimo. Rapaz, eu vou aqui preparar um celeiro maior, vou guardar tudo que eu tenho, aumentar cada vez mais, eu vou dizer para minha alma: olha aí, tá vendo? Você trabalhou, você merece isso aqui, né? Você merece, é seu, então vá lá, desfrute, cada vez mais ganhe. E é isso aí. Mas muitas vezes somos enganados pelas ideias do mundo a respeito de avareza e amor ao dinheiro. Quer ver uma coisa? Eu vou ver que muitas vezes você talvez caia nesses pecados aqui, você nem pensa. Quando nós falamos para os nossos filhos, ou para os nossos jovens, se você não é pai ainda, que eles devem construir uma vida boa, estruturar suas vidas, antes de pensar em casar e ter filhos. Sabe o que nós estamos dizendo para eles? Rapaz, família é mais importante, ou dinheiro é mais importante do que família e filhos. Nas entrelinhas é isso que nós estamos dizendo para nossos filhos, ou não? E eu não estou dizendo que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem responsáveis. Eles têm que ser sim, nós temos que ensinar. Mas o valor não está em cima disso. Se o seu filho precisa
ter o dinheiro que você acha que ele precisa, ter o poder que você acha que ele precisa para depois casar e ter filhos, você está colocando um valor maior em algo que Deus não colocou. Muitas pessoas não vão ganhar muito dinheiro. Muitas pessoas não são chamadas para ser ricas. E muitas pessoas vão ter que viver com pouco. Deus é soberano e Deus dá a uns e a outros não. Isso não quer dizer que a gente vai viver com a boca, né, ali como dizia o Raul Seixas, com a boca, tipo, olhando ali, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, né? Não é isso. Tem que se trabalhar sim, mas a ideia é que você precisa colocar a sua confiança no lugar correto. Você não fez faculdade, você não fez concurso, aí você está dizendo para os seus filhos que tem que fazer isso? O valor que nós temos não está nessas coisas. É o que Jesus está trazendo para esse servo aqui. Ao vivermos vidas desenfreadas, de trabalho, sem desfrutarmos de tempo com nossas famílias, essa é outra maneira de que nós estamos sendo avarentos sem nem pensar. Não, eu estou só trabalhando, gente. Aqui eu estou gastando a minha vida e é isso aí. Trabalhando para produzir para minha família. Mas se muitas vezes pararmos, nem para termos um tempo devocional nosso, sem aproveitarmos as oportunidades para sermos discipuladores dos nossos cônjuges e filhos, estamos bradando com um grito silencioso nos nossos corações, que os nossos ganhos terrenos têm um poder maior do que os ganhos eternos. Esse trecho aqui, meus irmãos, é o que eu queria que ficasse marcado na nossa mente. Versículo 15 de Lucas, Lucas 12. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O valor de alguém não está no que ela tem ou no que ela ganha. É isso que Jesus está mostrando aqui. E correr atrás de riqueza de forma desenfreada, às custas de coisas eternas, ele termina dizendo, é loucura. É loucura. O problema, mais uma vez, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos sobre isso. O problema não está no dinheiro. O problema não está em você trabalhar. Isso não é um problema, isso é uma obrigação nossa, né? Deus nos chama a ser provedores, principalmente nós que somos homens. Mas o problema está no lugar em que o dinheiro ocupa no seu coração. A avareza te leva a confiar no dinheiro como fonte de sustento e segurança. Esse é o problema. O problema não está em trabalhar, o problema não está em ganhar dinheiro. Mais uma vez, queria que ficasse isso na sua cabeça, certo? O problema está no lugar que o dinheiro está ocupando no seu coração. E é isso que o escritor aos Hebreus está nos chamando aqui. Que a vida de vocês seja isenta ou sem qualquer avareza, sem nenhuma avareza. 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala um dos textos que é mais falado e talvez um dos menos compreendidos, que ele diz assim, 1 Timóteo 6, 9 e 10, ele diz assim, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmo com muitas dores. A ideia do texto aqui, né, uma vez uma criança chegou para mim e disse assim, pastor, todos os ricos vão para o inferno, né? Aí eu disse assim, não, vai não, não é assim não, calma, né? Não é o problema, não é ser rico, né? E o texto aqui, ele tem uma palavra que é muito interessante. Ele diz, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, mas os que querem ficar ricos. Essa palavrinha ficar, ela, literalmente o significado dela é um querer deliberadamente, ou ter um propósito, estar disposto. É a vontade que vincula ao afeto e ao desejo. É que você gasta toda a sua vida em prol disso. Eu vivo em prol de querer ser rico. Eu vivo em prol de querer ganhar dinheiro. Eu vivo em prol de querer ganhar mais. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo não está falando contra a riqueza aqui. Por isso que ele depois ele diz, o amor à riqueza. E aí, mais uma vez, a avareza é a raiz de todos os males. O problema não está em ter. O problema está em o que está dominando o seu coração. A avareza é enganosa
porque o seu fim é insaciável, como o apóstolo Paulo termina dizendo. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. A avareza, ela é dolorosa, ela desvia muitos da fé. E essas pessoas vivem atormentadas com muitas dores. Porque a avareza, no final das contas, meus irmãos, é um desejo insaciável. Sabe quando é que você vai estar satisfeito? Nunca. Me diga uma pessoa que você conhece, certamente você conhece alguém que é avarento. Me diga quando é que ela está satisfeita. Me diga quando é o suficiente. Não, eu vou parar quando for o suficiente. Quando é o suficiente? Nem ela sabe quando é o suficiente. Nem ela sabe aonde ela vai parar. Nem ela sabe. Porque o coração dela é insaciável por essas coisas. Aquilo que promete descanso, infelizmente, no fim das contas, traz dores e preocupações. A pessoa diz: eu quero ter uma vida. Já ouviu a palavra, né? Eu quero ter uma estabilidade financeira, né? Quantos de nós já ouvimos isso? E quando foi que chegou essa estabilidade financeira? Nunca chegou. Você pega o mais rico do mundo, o que é que ele está fazendo ainda? Está querendo ganhar mais dinheiro, ele está aumentando a fortuna dele. Ele não para, ele podia simplesmente dizer: meu amigo, cheguei, fui o mais rico do mundo, agora eu vou deixar aí o dinheiro correndo e eu vou desfrutar. O cara não faz, ele não para. Se torna insaciável, porque ele só pensa no ganhar. Então esse é o primeiro ponto. O engano da avareza. A avareza, ela é enganosa porque ela promete algo que parece ser confortável, mas no final das contas ela traz dor e insatisfação. A avareza é enganosa por causa disso. Passa aí, por favor, não. Então, qual é o remédio para a avareza? Logo depois, na parte B do versículo, ele dá uma ordem que a vida de vocês seja isenta, ou que vocês não sejam avarentos, é uma negativa. E depois ele dá uma ordem. Contente-se com as coisas que vocês têm. Essa palavra contente-se, ela é muito interessante. Pode passar, Gustavo, por favor. Essa palavra ela significa, ah, se pegar aqui o léxico Strong, ele fala o seguinte: ser forte, ser adequado, ser suficiente. Você pode pensar: rapaz, isso não faz muito sentido, né? A palavra que ele está dizendo aqui, né? Tipo, você contentar-se, ser forte. Não, mas a ideia aqui que o escritor aos Hebreus traz, eu acho que ela faz mais sentido. Pode passar aí o segundo aqui. A ideia melhor aqui é a seguinte: as coisas presentes são suficientes. O que o escritor aos Hebreus está querendo nos falar aqui é dizer: olha, contente-se ou esteja forte naquilo que você já tem. As coisas presentes que você tem é suficiente. Nós precisamos confiar que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Abra aí as suas Bíblias em 2 Pedro 3. Queria ler só um texto, só um versículo com vocês. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 3. Pedro, ele encorajando aqueles irmãos, ele fala algo muito interessante, está escrevendo num contexto de perseguição aqui. Imagina nós que hoje temos a liberdade, mas Pedro, mesmo escrevendo para um contexto de perseguição, ele diz algo assim, ó. 2 Pedro 1, 3, diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado de corrupção das paixões que há no mundo. O escritor aos Hebreus está falando aqui que Deus, ele nos deu tudo, inclusive as coisas espirituais para que vivamos uma vida de piedade. Tudo que nós precisamos, irmãos, tudo que nós precisamos, Deus, ele nos deu. Ele é um Deus provedor, inclusive para aquilo que precisamos viver de forma piedosa. Até mesmo para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de temor ao Senhor, Ele nos concedeu tudo. Nós não precisamos de nenhum acréscimo para vivermos uma vida de piedade. A palavra de Deus, ela é suficiente.
da mesma forma também nós temos que nos contentar, que aquilo que o Senhor nos dá, inclusive materialmente também, o escritor está dizendo aqui para nós, os Hebreus, é suficiente. O que ele está dizendo? Contente-se com as coisas que vocês têm. Com o que tem. Aqui, ele está chamando aqueles irmãos a não viver uma vida correndo desenfreadamente sempre atrás de mais. E aqui, mais uma vez, eu não estou dizendo que se você cresce na vida, se você trabalha e você vai se tornar uma pessoa que tem mais dinheiro, isso você está vendo de forma pecaminosa. Não é isso. Eu sei que é óbvio, mas eu preciso explicar isso, tá certo? Ah, o que eu estou dizendo aqui é que nem sempre viver correndo atrás demais, nem sempre isso vai ser sinal de sabedoria ou esforço louvável. Se você correr atrás demais, sacrificando coisas eternas, isso é sinal de que a avareza possivelmente está dominando o seu coração. Se você está correndo sempre atrás demais, sempre correndo atrás demais, e sacrificando coisas que Deus tem como importante, possivelmente a avareza está dominando o seu coração. Viver com o que se tem é uma demonstração de sabedoria e confiança. E isso aqui eu quero falar em dois aspectos. Primeiro, se você hoje está ganhando um certo valor, viva com esse valor que você está vivendo, porque é isso que Deus lhe deu. E se você quer chegar a um ponto a qual você vai ganhar mais, faça isso debaixo da dependência de Deus. Faça isso confiando que Deus é provedor. E não ache que você vai sempre ter aquilo que você gostaria. Talvez Deus não vai dar aquilo que você gostaria, mas Ele vai lhe dar aquilo que você precisa. Então, se Ele está lhe dando aquilo que você precisa, confie que Ele é soberano. E aí vem o outro lado, né? Viver com sabedoria, por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer viver, ganha isso aqui, mas ela quer viver como se ganhasse isso aqui, né? Aí o que que acontece? Vai para o outro lado, viver uma vida desenfreada de dívidas, perda de sono, porque quer viver um padrão a qual Deus não lhe deu. E isso muitas vezes demonstra descontentamento. Meu irmão, se Deus te permitiu viver até aqui, louve ao Senhor por isso. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu não preciso ter o padrão de ninguém. Eu não preciso alcançar o padrão esperado de ninguém. O que eu preciso é ser grato ao Senhor pelo que Ele tem me dado, pelo que Ele é na minha vida. Se fulano está fazendo isso ou aquilo outro, louvado seja o Senhor, e fulano cresça mais. Mas se Deus não quer fazer isso comigo, o que eu vou fazer? Eu vou me contentar. Eu vou correr atrás, vou trabalhar, vou fazer o que eu posso. Mas eu não preciso ser igual fulano. E aí é por isso que eu falei lá no começo, né? Muitas das pessoas hoje, essas desgraças de internet em alguns sentidos, têm colocado, inculcado um padrão na cabeça das pessoas que elas têm que viver daquela forma. E não é. Não é. E aí muitas vezes a gente vive uma vida de insatisfação. Você não consegue ver o que Deus lhe deu, porque você está olhando para o que você gostaria de ter. Em vez de eu agradecer pelo que Deus me deu, eu estou lá lamentando porque Deus não me deu aquilo ali, ou porque eu não consegui, eu corro atrás disso. O escritor aos Hebreus está nos chamando aqui, meus irmãos, contente-se, louve ao Senhor, viva de forma grata pelo que Deus tem lhe dado. E mais uma vez, repito, isso não te impede de você trabalhar de forma lícita e, quem sabe, até sim conquistar uma vida melhor. Isso não é problema e não é pecado, contanto que isso seja feito debaixo da dependência, da gratidão e do contentamento no Senhor. O problema não está no esforço, mas o problema está no esforço desenfreado, visando ganhos desenfreados. O remédio contra a avareza é nada mais, nada menos do que o contentamento com o que Deus tem nos dado. Seja contente com o que Deus tem lhe dado, mesmo que você esteja buscando um pouco melhor para sua família ou para você. Mas seja contente. Rapaz, Deus já tem me dado isso aqui, eu vou fazer o que eu posso. Se Ele quiser me dar mais, amém, nós estamos aí, né? Mas, se não, Deus seja louvado pelo que Ele já tem me dado. O Senhor é bom o tempo todo, nós temos que nos firmar nisso. Por que que isso é importante, meus irmãos? Por que que é importante nós reconhecermos o engano da avareza e por que que é importante nós reconhecermos a importância do contentamento? Por que que nós precisamos atentar para a importância do contentamento? Porque isso vai dizer aonde está o seguinte:
Na última parte do versículo, o autor ele termina dizendo: por quê? Né? Por que que nós devemos nos firmar? Por que que nós devemos estar seguros no que Deus já nos deu? Ele diz: porque o motivo é porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você e nunca jamais abandonarei você. Primeiro de tudo, ele aponta que porque Deus disse. O autor tira os olhos de nós mesmos e dos nossos desejos e direciona para Deus. Ele está dizendo, não é porque simplesmente porque você tem o que você tem. Para de, se digamos que ele está chamando a atenção daqueles irmãos, para de lamentar o que o povo está fazendo, o que você tem pouco. É aqui na caixa? Foi, foi. Viu saindo aí? Tá? Beleza, vamos lá. Ah, o que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui é tirando os nossos olhos de nós mesmos e apontando para quem Deus é. Ele não é simplesmente assim, por quê e dá algum motivo. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, aponta para Deus. Porque Deus disse. Foi Deus quem disse. Meu irmão, até o escritor podia falar, eu posso falhar. Mas ele está dizendo, foi Deus quem disse. De maneira nenhuma. De maneira alguma deixarei você e nunca jamais te abandonarei. O que pensamos e fazemos só tem sentido se nós estivermos fazendo diante do que Deus disse, do que Deus é e do que Deus faz. Quando nós confiamos no que Deus disse, quando nós confiamos no que Deus é e quando nós confiamos no que Deus faz, a nossa vida vai ser de contentamento. Nós vivemos uma vida, né, que tem um termo latim chamado corandel, né, que é literalmente diante de Deus ou na presença de Deus. Em tudo que nós fazemos, seja em ganhar ou seja gerenciar os nossos ganhos, o Senhor é aquele que está nos guiando e cuidando de nós. O autor não nos encoraja a viver uma vida de contentamento. O autor não nos encoraja a viver uma vida de contentamento, mas não apenas por nossos próprios esforços. Nós naturalmente não seremos contentes. Naturalmente não somos. E nós vamos ver isso mais agora no próximo ponto, quando eu for encerrar, o porquê nós naturalmente não somos contentes. Nós vivemos uma vida confiante no que Deus nos dá, porque confiamos no que Deus diz. E o que Deus diz? De maneira alguma deixarei você e nunca jamais te abandonarei. Possivelmente aqui é uma referência a alguns textos do Antigo Testamento, e algumas vezes esse trecho vai ser muito repetido, essa expressão, de maneira nenhuma te deixarei, especialmente conhecido, né, o texto lá de Josué capítulo 1 e também Deuteronômio 31, os versículos 6 a 8, Josué 1 a 5, o Senhor vai falar isso. E eu acho que o autor aqui, por nós vermos que ele usa muito o Antigo Testamento, e até mesmo algumas citações da lei, possivelmente ele está também mais uma vez usando aqui. Na luta contra a avareza, nós precisamos saber contra quem estamos lutando, mas também precisamos saber quem está conosco. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. E nós vimos que nossa luta direta, antes de tudo, é contra os nossos corações, que são naturalmente enganosos, né? E nós vamos ver um pouco mais disso na frente. E aqui agora nós estamos vendo quem é que está ao nosso lado nessa luta. O Deus Todo-Poderoso. É Deus quem está com a gente. É Deus quem está nos guiando. E isso faz toda a diferença quando nós sabemos, meu irmão, no momento das dificuldades, no momento das lutas, no momento em que ou você está ali lamentando ou murmurando, ou quando você está correndo de forma desenfreada, se você lembrar, opa, peraí, quem é que está guiando a minha vida?
é Deus. Isso faz toda a diferença para onde você vai. O reformador John Knox, ele falou algo muito interessante. Eu até coloquei aí no slide. Que ele diz assim: um homem com Deus sempre estará em maioria. Um homem com Deus sempre estará em maioria. Pode passar, isso eu já falei. Um homem com Deus, ele sempre estará em maioria, meu irmão. Não importa se o que você vai fazer, não importa qual é o seu tipo de trabalho, não importa qual é o tamanho da sua família, só lembre disso. Se você está sendo guiado, se você está vivendo a sua vida corandel ou diante de Deus, na presença de Deus, você sempre vai ter a maioria com você. É isso que importa. Isso é muito importante de sabermos, porque ao reconhecermos o nosso aliado e o nosso inimigo, nós saberemos, primeiro, ter um contentamento, porque sabemos quem Deus é, mas também saberemos como lutar melhor contra o nosso descontentamento. E o nosso descontentamento, ele vem direto dos nossos corações. É dos corações que vêm os maus desígnios, né, como Jesus diz. E é por isso que ele termina com uma afirmação no versículo 6 dizendo: assim afirmemos confiantemente. Interessante, né? Que ele falou sobre Deus, o que Deus faz, o que nós deveríamos fazer, como Deus direcionando ali o escritor. Agora ele diz o que é que nós deveríamos dizer ou afirmar. Qual deve ser a nossa resposta diante do descontentamento ou diante da avareza? Qual é que deve ser a nossa resposta? E a resposta que ele diz assim é: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Esse é o nosso terceiro ponto, o quarto ponto, pode passar aí, por favor. A resposta aos nossos corações. Meus irmãos, isso aí possivelmente você vai ter que pregar. Talvez você vai dizer assim: eu não luto com avareza, ou eu não luto com descontentamento. Em algum momento você vai lutar. Eu tenho uma péssima notícia para dar para você. E aí você vai ter que lembrar dessa resposta aqui ao seu coração. Lembrar de quem é o seu auxílio. Lembrar que diante do seu auxílio, de quem Deus é, ninguém pode fazer nada que ele não permita. Ou a sua vida não vai para nenhum rumo que ele não esteja no controle. Nós precisamos lembrar disso. Jeremias 17:9. Jeremias vai falar algo, algo a respeito do nosso coração. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Olha o que significa essas palavrinhas aqui, enganoso. Enganoso, no hebraico, diz nada mais, nada menos do que enganoso, astucioso e traiçoeiro. Algumas características muitas vezes usadas até para o nosso arqui-inimigo, o diabo. É utilizado para o nosso coração. O nosso coração é enganoso, astucioso e traiçoeiro. E depois ele vai dizer que ele é desesperadamente corrupto. Outra palavrinha que também tem um significado muito pesado. Ele é desesperado, ele é incurável e desesperadamente perverso, doloroso e muito doente. A ideia aqui é que o nosso coração parece que, enquanto vivermos esse corpo que aguarda a glorificação, estamos no processo de santificação, nosso coração naturalmente, ele vai sempre escolher para o mal. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, né, com aquela frase que as pessoas dizem: siga o seu coração, né? E a pergunta que nós deveríamos fazer é: o que é que nós devemos fazer com alguém assim, com um criminoso que nem esse, né? Nosso coração é um criminoso, é desesperadamente corrupto. O que a gente deveria fazer? Salomão nos dá uma resposta para isso. Provérbios capítulo 4, 23, um texto bem conhecido, que nós, certamente, até vocês sabem de cor. Sobre tudo que se deve guardar, como é que ele diz? Guarda o quê? O coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa palavrinha guardar aqui, muitas vezes a gente coloca assim como se fosse algo romântico, né? Proteger o nosso coração, colocar o nosso coração para tomar um caminho certinho. Mas sabe o que significa isso aqui? Prender, encarcerar o seu coração. Por quê? O nosso coração é corrupto. Se você não prender, se você não vigiar, naturalmente ele vai querer tomar o caminho errado. Naturalmente ele quer fazer o que é errado. É por isso que a palavra de Deus diz: a tolice está ligada ao coração da criança. Porque a criança está no processo de aprendizado, ela é naturalmente tola. E nós, como pais,
Firmados na palavra de Deus, queremos levá-lo a obedecer, guiar para o caminho da sabedoria. Se você pegar uma criança e deixar ela sozinha no meio da pista, dificilmente ela vai para uma faixa de pedestre, esperar o sinal ficar vermelho e vai passar. Ele não vai esperar isso. Se você deixá-lo na beira de um rio, dificilmente ele vai ficar ali cruzando as pernas e contemplando a paisagem. Ele vai querer pular no rio, ele vai querer atravessar a pista. Uma vez eu já vi uma frase: o nosso papel como pai é todo dia terminar com os nossos filhos vivos. E é isso. Porque parece assim que eles fazem tudo para realmente tentar assim fazer uma presepada. Porque eles são tolos. E muitas vezes nós, mesmo adultos, também agimos com tolice. Por quê? Somos levados pelos nossos corações enganosos. E nesse aspecto de avareza, nesse aspecto de contentamento, nós precisamos pregar aos nossos corações diariamente essa verdade. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Eu preciso pregar essas verdades ao meu coração porque, naturalmente, eu quero viver uma vida baseada no que o mundo oferece. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui é avarento. Não estou dizendo, mas possivelmente os nossos corações, em alguns momentos ou em algum aspecto, vai lutar com isso. A menos que você já esteja glorificado e está só esperando um arrebatamento, você vai lutar com isso em algum momento. Todos nós vamos. Mas nós precisamos lembrar dessa verdade. O nosso coraçãozinho, ele precisa ser preso. Você precisa vigiar, aprender a botar ele realmente na gaiola da palavra de Deus e não ser levado pelos seus sentimentos. Ser levado pelo que Deus diz. Ser levado pelo que a palavra de Deus fala. A ideia de siga o seu coração é uma ideia totalmente mundana e muitas vezes até diabólica, dependendo do ponto aí que você siga. Ah, siga o seu coração, vai lá, faz o que realmente está na sua telha aí, né? Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. A avareza não é só uma questão financeira, ela é uma questão de coração. Ela é uma questão de adoração. Não há nada na minha vida que eu faça que seja neutro. Sempre tem uma motivação por trás. E nesse tópico também, de lidar com aquilo que Deus que tem chegado às nossas mãos, ou desejar o que ainda não está nas nossas mãos, isso também é uma questão de adoração. O salmista aqui está repetindo o que o escritor aos Hebreus está repetindo o que o salmista diz no Salmo 118, versículo 6. Se você quiser anotar aí. Salmo 118, 6, ele diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Esse versículo é uma resposta da nossa parte que devemos dar ao nosso coração enganoso todos os dias. Todos os dias. Diante do engano que nos rodeia para confiarmos naquilo que ganhamos, nós precisamos nos voltar e responder aos nossos corações quem Deus é e a quem nós servimos. Além de tudo, devemos lembrar que o nosso valor não está no que temos, mas no que Cristo fez por nós. Lembra do que Jesus respondeu mais uma vez? O valor das pessoas não está naquilo que elas têm. O texto anterior, lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8, Paulo, ao introduzir aquele assunto, ele fala, versículo 1 Timóteo 6, 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você já parou para pensar ou para agradecer todos os dias que você simplesmente tem aquilo que Deus quer que você tenha? Já parou para agradecer simplesmente que você consegue vestir uma blusa? Né? Já parou enquanto você está ali comendo ou simplesmente cozinhando, em vez de reclamar, meu Deus, mais um dia e essa coisa de novo e mais uma coisa e repetir a comida de novo? Você simplesmente agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho. Obrigado porque tem algo na minha mesa. Talvez eu queria comer uma coisa melhor, mas o Senhor me deu isso aqui e eu sou grato ao Senhor. O Senhor é a nossa fonte de satisfação, meus irmãos. Nós devemos trabalhar, nos esforçar e correr atrás do sustento.
Não saia daqui dizendo, rapaz, o pastor está dizendo que correr demais aí também é problema. Não vá por outro lado de ser preguiçoso, não, tá certo? Nós não podemos ficar nos dois extremos. Nós temos que trabalhar com afinco, com empenho, sim, e para a glória de Deus, trabalhar bem para a glória de Deus, é o que ele nos chama a fazer. Mas nós devemos lembrar que o nosso valor não está no que temos, mas no que Cristo fez por nós. Devemos trabalhar e nos esforçar, correr atrás de sustento, mas lembrar quem é a fonte de tudo que temos e para quem tudo é feito. Até isso. Lembre de uma coisa, você às vezes pensa assim, eu vou receber meu salário, sei lá, como é que você organiza as suas finanças, aí eu vou tirar os 10% que é do Senhor e os 90% eu vou gastar. Mas lembre de uma coisa, 100% é de Deus, tá certo? Você só é um administrador. É só isso. Tudo que nós temos nessa vida é do Senhor, é dele. Salmo 24 diz: o Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo. 1 Coríntios 10:31, um texto tão conhecido que nosso, ele diz: portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer seja trabalhar, quer seja correr atrás de um sustento, façam para a glória de Deus. Não faça simplesmente pensando só na sua satisfação, naquilo que é melhor para você. O apóstolo Paulo, depois de terminar aquela sessão teológica lá de Romanos, dá ali uma introdução, uma das mais belas, né, ou talvez a mais bela e completa das Escrituras, Romanos 1 até o capítulo 11, depois ele vai pegar a parte mais prática, do 12 até o 16, ele termina aquele trecho refletindo naquilo que o Senhor é e no que o Senhor fez. Romanos 11, 34 ao 36, o apóstolo Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele, o seu sustento, não é do seu trabalho, não. Eu queria dizer isso para você. Trabalhe, mas lembre que o seu sustento, o seu trabalho, é provisão de Deus. Por meio dele, é por ele que vem. E para ele são todas as coisas. Até o fato de você trabalhar, administrar suas finanças, correr atrás de melhorar a sua vida financeira. Tudo isso é por causa de Deus. E é, final de tudo, para Deus. Se não tivesse propósito, meus irmãos, alguma coisa está governando o seu coração que não é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte de satisfação. Essa deve ser nossa mensagem para o nosso coração todos os dias. O Senhor é a nossa fonte de satisfação e devemos pregar isso para os nossos corações todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu aquilo que eu tenho. Pelo menos todos os dias faça isso para o seu próprio coração. E certamente você vai viver uma vida de contentamento, porque você vai conseguir ver o que você já tem, ao invés de olhar para aquilo que você gostaria de ter. Queria terminar então só com algumas aplicações rápidas. Primeiro, eu queria encorajá-los. Faça uma autorreflexão. A quem eu estou servindo? Quem é que eu estou servindo? Pensar na questão financeira. Como que você tem visto e usado o seu dinheiro? Pensa nisso. Como é que você tem visto? Como é que você tem administrado o seu dinheiro? Como é que isso toma um lugar na sua vida? Quanto do seu tempo e esforço é gasto para somente ganhar? E não somente ganhar, mas ganhar de forma desenfreada. Eu também queria encorajar você a fazer uma reflexão em pensar em quem você tem se espelhado. O mundo tem ditado a sua forma de ganhar dinheiro? Você se compara com outros? Qual é o padrão que você tem seguido? Pensando no dinheiro, qual é o padrão que você tem seguido? Outra coisa que eu queria encorajá-lo. Pregue diariamente ao seu coração. Pregue diariamente ao seu coração.
Isso aqui é uma coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós pregamos o evangelho para os outros, nós lembramos as verdades das escrituras para os outros, mas muitas vezes nós não lembramos para nós mesmos. Lembre que o seu coração, ele é um enganoso, ele é criminoso e ele vai te enganar se você deixar ele solto. Ele precisa ser vigiado. Pregue contentamento para você diariamente. Observe as coisas que você tem, observe o que Deus já tem te dado. Talvez não seja, mais uma vez, aquilo que você queria, mas é o que Ele quer para você, é o que é o suficiente para você. Até me fez lembrar aquela canção do Projeto Solo, né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. O pastor ele dá o suficiente para as ovelhas, então se ele está te dando isso é porque ele sabe que você precisa disso. E por último, e mais importante, lembre-se que satisfação verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Se você está buscando seu esforço, correria, tudo que você está fazendo, pensando em dinheiro, Salomão ele diz que tudo isso é correr atrás do vento. Eu não sei se você já viu alguém correr atrás do vento, eu nunca vi, mas possivelmente vai longe, né? Porque o vento uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, e se você for correr, possivelmente a avareza já tomou o seu coração ao ponto de você estar louco. É correr atrás do vento. Viver uma vida de satisfação baseada nas coisas desse mundo, especialmente nas finanças, é correr atrás do vento. Ele fez, Cristo ele fez, e nos deu tudo o que precisamos, como nós já lemos. Querer ir além do que ele tem e querer ir além daquilo que ele nos tem dado é viver uma vida de loucura, tristeza e dores. Somente em Cristo, meus irmãos. Somente em Jesus, né? Como diz a canção, só em Jesus a paz real você vai encontrar, né? Somente. Eu queria encorajar você, se você ainda não colocou a sua confiança em Jesus, se Jesus ainda não é o seu Senhor, eu preciso falar uma verdade para você, que você vai viver correndo atrás do vento e você nunca vai achar nada. É só em Jesus que nós temos verdadeira satisfação. Quer você seja uma criança, quer você seja um adulto, quer você seja um velho, a fonte de satisfação ela só é encontrada em Cristo. Por mais dinheiro que você ganhe, você nunca vai ter satisfação se Cristo não é o Senhor do seu coração. Lembre-se, fuja da avareza. Contente-se com aquilo que Deus tem lhe dado. E acima de tudo, contente-se com aquilo que Deus fez e com aquilo que Ele é na sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse encorajamento que o Senhor nos deu. Nos livra, Senhor, da loucura, da avareza. Começar no meu coração, Senhor Deus, me livre de olhar das coisas desse mundo com um olhar ganancioso, com um olhar de avareza. Os meus irmãos que aqui estão também, que possamos, ó Senhor Deus, olhar para essa vida com contentamento, com confiança que o Senhor é o Deus que guia as nossas vidas. O Senhor nunca nos deixará e o Senhor nunca nos abandonará. Nós temos essa confiança. E se o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, nós não precisamos estar preocupados com o que esse mundo vai nos fazer. Nos faça, Senhor Deus, sermos bons trabalhadores, bons administradores, mas acima de tudo, Senhor Deus, sermos bons servos do Senhor e dependermos de Ti em todas as coisas. Se algum dos meus irmãos aqui está, Senhor, vivendo uma vida desenfreada de loucura, correndo atrás de dinheiro, de finanças e deixando valores eternos, deixando coisas boas que o Senhor fala na sua palavra tomar um segundo lugar, deixando o Senhor de canto. Se algum dos meus irmãos está aqui, Senhor Deus, e tem corrido tanto que nem sequer tem tido tempo contigo, que nessa manhã o Senhor traga arrependimento a esses corações. Que o Senhor traga, Senhor Deus, uma mudança. Que ao sair daqui haja uma reflexão e, pelo poder do Espírito, haja, Senhor Deus, uma transformação. E se alguém também está aqui que ainda não te conhece, Senhor, que ao término desse culto, haja, Senhor Deus, um arrependimento e um abraço, Senhor Deus, a essa oferta de salvação e contentamento eterno que só existe em Cristo. Ó Senhor Deus, quebra esses corações de pedra.
Transforma, Deus, e salva vidas. Vidas que estão caminhando longe do Senhor. Que possam se voltar urgentemente para Ti. Em nome de Jesus. Amém.